crianças, tudo bem com vocês? Tia Aline voltou hoje com a nossa 10ª aula. Vocês lembram que a gente falou na aula passada? A gente falou sobre José. Hoje a gente vai contar um pouquinho mais sobre a história dele. Antes de tudo, fechem seus olhos que a gente vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos que esteja presente, Senhor, aqui nesta aula, para que nos dê entendimento. Faça com que aprendamos cada vez mais sobre a Tua Palavra. Cuida de nós, Senhor, e de cada membro da nossa família. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos para a nossa aula então. Vocês lembram que eu disse na outra aula que José havia sido vendido para uns homens que levaram ele até o Egito e venderam ele para um homem chamado Potifar? Esse homem, crianças, ele era muito importante. Ele era o capitão da guarda do faraó. Ele que comandava aqueles soldados assim do faraó. E ele comprou José como escravo e percebeu que todo o serviço que era mandado José fazer, ele fazia muito bem feito. Então, Potifar ele começou a gostar de José. Ele gostou tanto que ele pegou José de escravo e levou José para trabalhar dentro da casa dele. Tudo que ele tinha, todos os bens materiais dele, tudo que ele tinha no campo, ele deu assim nas mãos de José e falou: José, cuida de tudo. Ele confiou em José para cuidar de tudo. Pensem só, José, crianças, ele não ficava reclamando daquilo que tinha acontecido com ele. Pelo contrário, ele fazia tudo muito bem feito. E além dessa qualidade dele de fazer tudo certinho, ele também era um jovem muito bonito. E o que acabou acontecendo? A esposa do Potifar, do patrão dele, ela começou a gostar também de José, porque ele era bonito. Ela quis namorar com ele. Mas José, e ela falou isso para ele, mas José sabia que aquilo era errado. E ele disse: eu não vou fazer isso. Eu não vou desagradar a Deus e não vou desagradar o meu patrão, Potifar, porque ele confia em mim e ele gosta muito de mim. Eu não vou fazer isso. Então essa mulher, ela tentou várias vezes namorar com José, mas ela não conseguia. Nunca deu certo, ele sempre se negou. Mas essa mulher, ela, mesmo assim, ela não desistiu, mesmo ele falando não. Ela tentou várias vezes e ele se negava. Aí um dia ela armou um plano. Ela pediu para os funcionários que trabalhavam dentro da casa dela saírem. E quando José chegou, sabe o que ela fez? Ela correu para cima dele para namorar com ele. E sabe o que ele fez? Crianças, ele saiu correndo, ele fugiu dela. E só que uma peça de roupa dele, um manto que ele usava, caiu no chão na hora que ele saiu correndo. Então ela pegou aquele pano e chamou os funcionários dela. E daí ela contou uma mentira. Ela disse que o José que foi lá e tentou namorar com ela. E assim que o esposo dela chegou, o Potifar, ela contou essa mesma mentira para ele. E ele acreditou, crianças. Infelizmente. Então ele mandou irem atrás de José, que ele ia mandar prendê-lo. Então José, ele foi para a cadeia, crianças. Ele foi preso porque aquela mulher mentiu. E só que também lá na cadeia, tudo que pediam para ele fazer, ele fazia certinho, crianças, certinho. E o homem que ficava lá na cadeia, né, que ele cuidava desses homens presos, também começou a gostar de José, porque José, ele era muito correto nas coisas que ele fazia. Então, esse homem que cuidava dos presos também deu responsabilidades pro José. Ele deixou que José cuidasse daqueles homens que estavam ali. Vocês estão vendo? Sempre que ele fazia a coisa certa, Deus abençoava ele, fazendo com que as pessoas vissem as coisas boas que ele estava fazendo e começavam a gostar dele. E quando ele estava nessa função, né, de cuidar dos presos, ele acabou pegando amizade com todo mundo, inclusive com 2 homens que tinham sido presos, que trabalhavam direto com o faraó.
Um dia ele passou por esses homens e eles estavam muito preocupados. E José perguntou: o que vocês têm, né? Que vocês estão assim desanimados? E eles falaram que eles tiveram tido um sonho na noite anterior e eles não entendiam aquele sonho e ninguém ali sabia decifrar. Então José disse assim: me contem o sonho, que Deus pode revelar esse sonho para mim e eu conto para vocês. Os homens contaram, né, o sonho, cada um contou seu sonho para José e ele orou ali para Deus e Deus revelou para ele que um daqueles homens, crianças, ele ia voltar a trabalhar com o faraó ia perdoar ele. Então José disse para ele: quando você voltar ao seu cargo, fala pro faraó de mim, fala que eu estou preso aqui injustamente, se lembre de mim. E o homem concordou. Então José revelou o sonho do outro. E o sonho desse, crianças, é que o faraó não havia perdoado ele ainda ia sofrer e o faraó ia pedir para matar ele. Triste, né? Mas foi realmente isso que aconteceu com os dois homens. Um foi morto e o outro voltou a trabalhar com o faraó. Só que quando ele voltou, ele não se lembrou de José, crianças. Pensem como ele ficou triste, porque aquele homem era uma esperança que ele tinha para ele sair daquela prisão, né? Mas José continuou fazendo tudo certinho como ele sempre fez, porque ele sabia que tudo que tinha acontecido com ele era injusto, mas Deus estava com ele. E na próxima aula a gente vai saber um pouco mais do que aconteceu na vida de José. Certo, crianças? Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns a outros em Colossenses 3:15. Agora a gente vai para o nosso versículo de memorização. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:38. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:38. Tchau, crianças. Até a próxima aula.